Fernanda Torquato transformou seu projeto de mestrado no documentário Entre Retas e Curvas. Ela entrevistou praticamente todas as pessoas que fizeram parte desta história, que durou mais de 20 anos. Eu vim para Uberlândia em 2011 para trabalhar numa emissora de TV aqui. E aí eu comecei a ter contato com aquela história do Teatro Municipal, daquelas obras paradas. Eu sempre passava ali na Rondon e via. E como a minha vida sempre foi muito ligada à arte, eu fiz balé clássico muitos anos, aquilo me incomodava. Eu queria que aquele teatro fosse finalizado logo, para que eu pudesse ver espetáculos ali. Quando eu me inscrevi para o mestrado em Comunicação, Tecnologias e Educação da Universidade Federal de Viçosa, eu precisava de um tema para estudar, né? Um objeto de pesquisa. E aí me veio na cabeça, eu quero estudar essa história do Teatro Municipal. Por que demorou tanto tempo para esse teatro ficar pronto? E aí o mestrado já foi em 2014, as provas em 2013, entrei em 2014, então ele já tinha sido inaugurado. Então eu já tinha assistido apresentações ali e já tinha visto que tinha dado certo, mas eu queria entender o que aconteceu antes. E aí eu pensei em fazer, na verdade, inicialmente um web documentário sobre essa história. E aí acabou que, por conta da quantidade de elementos que tinha nessa história, o meu professor orientador, Rafael, acreditava que valia a pena fazer um documentário com início, meio e fim. A gente já estava quase que esquecendo já de tanto que demorou. A gente só pensou mesmo na felicidade das pessoas que moram por aqui, quando ele ficou pronto. A pesquisa base foi feita nas páginas do Jornal Correio, mas eu também pesquisei no arquivo, no CEDOC, no Centro de Documentação da TV Integração, e na página da Prefeitura. Fora um livro do Carlos Guimarães Coelho sobre a história do teatro aqui em Uberlândia, de 1909 a 2011, na A Deriva. Além de pesquisar sobre o documentário em si, né? Como fazer um documentário, como dirigir um documentário, como fazer a pesquisa, como escolher suas fontes. Então teve essa pesquisa paralela também do formato. Mas quando eu comecei a pesquisar e eu descobri coisas assim interessantíssimas, do tipo, o primeiro projeto do Teatro Municipal não foi o do Oscar Niemeyer. E eu não sabia disso, tanto que o início da minha pesquisa foi em 89, no ano do projeto dele. Quando eu estava em 2008, eu encontrei uma notícia no Jornal Correio, escrita pela jornalista Renata Neiva, que falava que Saul Vilela, um arquiteto, ia construir um teatro municipal em Uberlândia, e aquele projeto ele tinha reformulado um projeto que ele tinha feito em 78. Falei, como assim? A minha pesquisa não começa em 89, a minha pesquisa começa em 78. Então tem algumas coisas assim que a história foi me cativando. Além da minha intenção de estudar alguma coisa que eu já gostava, a história me parecia muito interessante. E aí eu acho que foi isso que me levou a fazer esse documentário, mesmo não sendo daqui. Eu acho que por ser jornalista também, quando eu encontrava essas informações, eu falei, gente, as pessoas não sabem disso, elas precisam saber disso, precisam entender a história do teatro. Tive um editorial num jornal de 2008, escrito pelo Maurício Ricardo, questionando por que não seria o Niemeyer, que nessa época tinha sido retomado o projeto do Saul. E aí o Maurício Ricardo escreve esse editorial, o título é Por que não um Niemeyer? E eu acho que isso, pelo menos ele me disse que isso fez com que as pessoas parassem e pensassem, gente, por que não um Niemeyer? Então, quando eu descobri esse artigo, eu entendi. Porque primeiro eu imaginei que era só o Niemeyer, depois eu descobri que chamaram o Saul 2 vezes. Depois eu não entendia por que o segundo projeto do Saul não foi para frente. Um dos motivos, porque não foi só esse, talvez tenha sido esse artigo de opinião, esse editorial do Maurício Ricardo.
E aí, um mês depois, a prefeitura decide que realmente vai ser o Niemeyer. Então, eu fico pensando, como jornalista, uma coisa que a gente escreve pode mudar o rumo da história de uma cidade. A ideia inicial é que ele fosse mais poético, o que acabou não ficando, porque a história, às vezes a gente faz o roteiro, pré-roteiro de um documentário e no fim ele sai totalmente diferente, né? Porque você não tem controle da situação. Mas ele acabou ficando um pouco político, sim, mas não tanto, não é acho que um documentário agressivo para nenhuma das partes, mas ele ficou menos poético do que eu imaginava. O documentário ou a demora nas obras demonstram também não só o descaso descaso com a cultura em Uberlândia, mas isso é uma situação do país todo, né? Não é só aqui que a cultura fica no último plano, né? Eu acho que o documentário mostra que a cultura não é uma prioridade em lugar nenhum. Era uma obra de Oscar Niemeyer, né? Um arquiteto possivelmente mais famoso do país, e não foi para frente. Foram 23 anos de obra até que ele fosse inaugurado, fosse fechado, fosse desinaugurado e fosse reaberto ao público. Então eu acho que, além de ser uma história sobre o Teatro Municipal de Uberlândia, é uma história sobre a cultura